Fala galera, muito bem-vindos a mais uma aula do Método Vegas. Nessa aula aqui a gente vai fazer um corte navalhado. Eu quero que vocês prestem bastante atenção porque esse corte é um corte que está sendo muito pedido. Óbvio que depende muito do teu público-alvo, da tua região. Se tu vai atender um público-alvo que é mais senhoril, é um corte que vai sair menos. Mas se você vai atender um público-alvo que é mais jovens, é muito provável que você vai ter muito pedido desse corte. Então, de qualquer forma, aprenda a fazê-lo, porque se você tiver pedido, você sabe fazer. Se você não tiver, você sabe fazer também, para caso apareça algum cliente pedindo ele. Prestem muita atenção nessa aula, porque é um corte muito difícil de se executar. Eu quero que vocês tenham muita atenção em cada detalhe, se precisar ver a aula quantas vezes forem necessários, ok? Esse corte ele vai ser penteado para trás, o penteado dele vai ser para trás, porém a técnica de você fazer o corte é a mesma, independente se você vai pentear para o lado, se você vai pentear topete. Eu quero que você preste atenção na técnica de cortar a lateral. Primeira coisa que eu faço com todos os cabelos é umedecer bastante a parte superior, para a gente ter um cabelo úmido e mais fácil de fazer a divisão organizacional, que é para a gente não misturar lateral com a parte superior. Uma vez umedecida, eu vou usar um gel da sua marca, da sua preferência, não tem importância no tipo do gel. Só peço que seja um gel bacana, que fixe bem. Se você quiser usar grooming, pode usar grooming também, não tem problema. Tem gente que tem preferência. Eu uso gel particularmente porque o custo-benefício é melhor. Faz aqui a divisão, separando o que é lateral para lateral, o que é parte superior para parte superior. Tenta deixar essa linha o mais reta possível. No início vai parecer que você está perdendo tempo, mas não está. Na verdade, você está ganhando tempo. Bacana, muito importante nesse corte é você manter uma aresta. Eu vou manter mais ou menos uma aresta de 2 dedos. Eu vou vir com a 2 até onde está aqui o limite do meu dedo, fazendo limpeza. E o degradê vai ser basicamente daqui para baixo. Essa parte eu vou tentar manter ela uma aresta mais alta, que é para receber o cabelo da parte superior, para fazer um caimento bacana. Vou começar com a máquina com o pente 2. Perceba que eu estou preservando aqui a parte da coroa também, fazendo uma coroa mais arredondada. E como esse cabelo vai vir penteado para trás, essa coroa é que vai receber o cabelo da parte superior para manter ele organizado com um caimento bonito. Perfeito. Agora que eu vim e fiz a limpeza com a 2, o detalhe é, se eu quisesse passar a navalha em mais cabelo e deixar o navalhado mais alto, eu subiria um pouco mais a 2 para me dar mais espaço para trabalhar.
Como eu vou fazer um navalhado um pouco mais baixo, eu vou deixar nessa altura. Agora eu vou vir com a máquina e o pente 1 e vou passar ela 2 dedos aqui no meio, entre onde vai ser a navalha e onde está o limite da 2. Fazendo isso, eu vou estar preparando o disfarce entre a 1 e a 2 e já vou deixar um campo preparado para receber a meio, a 0 e terminar a navalha, ok? Perfeito. Agora que eu tenho essa marcação, eu posso vir e tirar ela. Essa primeira divisa, eu posso passar 1,75 e a 1,5 e retirar ela e fazer a preparação para a parte superior. Ou eu posso vir ela aqui embaixo e começar a preparar para o navalhado, passando a meio e a 0 e vir com a navalha. Eu vou começar fazendo a preparação aqui da parte superior, eu já deixo pronto para a gente vir para a parte de baixo depois. Eu vou começar com a máquina e o pente 1,75 só em cima desse dente que causou entre a 1 e a 2, só em cima dessa marcação, sem elevar muito a maquininha. Vocês vão ver que está tirando muito pouco. Quando vocês estiverem fazendo aí, de fato ela tira pouquinho mesmo, tá? A gente só vai usar esse pente para suavizar, para quando a gente vir com o pente 1,5 retirar 100%.
Agora com a máquina e o pente 1,5, que é o pente 1 com a alavanca para baixo, a gente vai cortar nesse restante de divisa que sobrou, fazendo o movimento em C bem feito, para a gente não invadir esse espaço da 2 e ao mesmo tempo retirar. Se você estiver fazendo aí e não retirar, você passa no 1,5, você vai dando toques leves na alavanca, subindo ela. Bem leve, bem tranquilo. Se vocês passarem um 1,5, dependendo do cabelo que você pegar e ele não sair, igual saiu aqui, antes de que você suba um pouco a alavanca para cima, força um pouco mais a pele força um pouco mais a máquina na pele do cliente. Talvez é só uma questão de você imprimir mais força para retirar toda a divisa. Lembra de fazer o movimento em C, fazer a retirada da máquina antes de chegar lá na parte superior. O segredo do degradê é você conseguir fazer com que cada pente corte no seu devido lugar sem invadir o espaço do outro. Você fazendo isso, o seu degradê vai sair bonito. Um detalhe muito importante, barbeiro, é que, principalmente agora que você está começando, às vezes você pode estar sendo enganado pela iluminação. Às vezes você acha que o resultado está bacana, mas é porque a iluminação está ruim. É muito importante que você, nesse início agora, corta durante o dia. Se possível, corta do lado de fora da casa, numa área. Ou você monta um sistema de iluminação bem bacana para você não ter dúvida do que você está fazendo, não ter dúvida de onde você está cortando o cabelo. Às vezes tem alguma sombra que está difícil de ver à noite, durante o dia é melhor. Essa daqui, ó. Se você estiver subindo reto, dependendo do nascimento do cabelo, e não estiver saindo a divisa, experimenta colocar a maquininha aqui, ó, levemente na diagonal para a direita, levemente para a diagonal para a esquerda. Porque dependendo do nascimento do cabelo, reto não vai sair 100%. Mas se você fazer essa brincadeira de trocar levemente o ângulo que você vai direcionar o corte, pode ser que te ajude aí. Se tiver com dificuldade, tenta fazer isso. Pronto, a minha divisa aqui da
1 para 2 praticamente sumiu. Agora eu vou ajustando aqui a alavanca e dando polimento aonde ficou algum detalhezinho pequeno. Mas já é possível ver que a gente já conseguiu mesclar aquela divisa que tinha nessa região aqui. A gente vai agora suavizar essa divisa de sombra, não é um degrau, porém é uma divisa de sombra que está ficando aqui. A gente precisa suavizar um pouco ela e depois a gente vai para a parte clara da graduação. A gente vai suavizar agora a parte escura. Bom, galera, como a gente veio com a 2 até aqui, para manter a aresta, ficou uma sombra. Eu vou passar a 3 agora só dando uma suavizada, porque eu sei que no início fazer pente corrido para vocês vai ser mais difícil. Então eu vou ensinar uma técnica de resolver esse problema aqui basicamente só com a maquininha, ok? Você pode vir com a 3, fazendo todo o movimento em C, retirando 100% quando chegar no limite, para vocês terem uma suavizada aqui, dar uma suavizada nessa sombra que ficou. Vocês vão perceber que vai tirar só as pontinhas mesmo, mas já vai ser o suficiente. Perfeito, faz o mesmo movimento, tirando mais ou menos um dedo de cabelo, 1 centímetro de cabelo, durante toda a cabeça, em toda a cabeça. Agora que sobrou um pouco de divisa aqui, que é a divisa que a gente levou o pente 1,75, vocês podem vir fazer o repasse com a 2 para retirar essas pontinhas. Lembrando que a 2 só na onde sobrou essa leve sombra, ok? Vocês vão perceber que está ficando alguns leves
picos de sombra, coisa mais leve, que aqui a gente vai esculpir esse restante na tesoura. Agora a gente vai fazer a parte aqui de baixo. Lembra que aqui a gente passou a 1, né? Dividindo a parte de baixo para a parte de cima. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer mais ou menos 1 centímetro com a máquina e o pente meio. Só que a gente não pode roubar o espaço da 1 todo. Toma muito cuidado nessa hora. Bom, galera, se vocês notarem que acima de onde vocês tiraram a divisa da meio ficou um pouquinho de cabelo mais alto, vocês podem colocar a alavanca toda para baixo e dar uma repassada. A gente chama isso de polimento. Na hora do polimento, toma cuidado para vocês não acabarem invadindo de repente um espaço do pente anterior e acabar estragando o trabalho que você fez até aqui, ok? Agora a gente vai vir com a máquina sem pente, né, a máquina na zero, e a gente vai fazer um leve risco aqui de meio centímetro antes do pente meio. Nessa hora você tem que ter bastante leveza, bastante calma, não precisa ter pressa. Vai usando só um cantinho da máquina para vocês não errarem. É só um risco leve mesmo, só para que vocês
estejam preparando esse cabelo para vir a lâmina e não deixar divisões, não deixar marcas. Você vai fazer esse risco em toda a cabeça, o mesmo movimento que você fez com todas as outras pentes. Pronto, feito isso, ficou dessa forma a nossa marcação com a 0. Nesse pequeno espaço aqui a gente vai vir com a máquina de acabamento e tirar com a lâmina. Só que agora a gente tem que resolver esse problema que a 0 nos causou, que é uma divisão entre a 0 e o espaço do pente meio. Para resolver esse problema a gente vai vir com a 0 com a alavanca na intermediária, ok? Lembra de fazer o movimento em C nessa região aqui bem feito, com bastante cautela, não precisa ter pressa. Porque como a gente está trabalhando com pentes muito baixos, a gente está trabalhando com milímetros aqui para fazer um degradê bacana, se você erra ou não faz o movimento, pode deixar marcas, ok? Vai usando só o canto da máquina para retirar, não precisa colocar a máquina inteira aqui. Vai usando só os cantinhos, fica mais fácil de você não se perder. E você também vai evitar, de repente você está usando a máquina inteira e causar mais divisa. Se você pegar um cabelo que ele fica com os pentes baixos, igual meio, 0, se ele fica grudando muito a sua maquininha, o ideal é que você estica bastante a pele, tá? Que aí vai dar uma facilitada na hora de evitar que ele fique grudando a maquininha e aconteça algum tipo de cortezinho na pele do cliente. Levantei aqui a alavanca, deixei na 0 alta só para dar uma polida aqui. Pode acontecer de você estar com um pente e de repente ver um detalhe de um pente anterior. Se você já puder, retira, senão guarda na memória para voltar depois e fazer o polimento. Bom, galera, olha só como é que ficou agora com a 0. Já deu uma clareada bacana, já começou a mostrar de fato como que o nosso degradê vai ficar. A gente vai vir agora passar a meio e logo após a lâmina.
Na hora de passar a maquininha de acabamento para a gente preparar para a lâmina, primeira coisa, tem que continuar com cuidado de não avançar e roubar o espaço do outro pente. E vocês têm também que prestar atenção na técnica. Independente da técnica, tem gente que usa dessa forma, a maquininha de cabeça para baixo. Tem gente que usa dessa forma, maquininha normal, só que virada. E tem gente que usa dessa forma. Independente da forma, só tenha noção de que a linha vai ficar fina, que ela é só uma preparação para zero, e que você não roube não tire todo o cabelo, porque a gente tem que passar a lâmina depois. A diferença de você passar com a maquininha assim e de cabeça para baixo é que se você passar de cabeça para baixo, você tem noção de onde que o dente dela está indo e noção exata de quanto o cabelo está cortando. Mas se você prestar atenção, dá para fazer assim da mesma forma e não tem problema. E se você quiser fazer dessa forma também, não tem problema nenhum, porque a gente veio fazendo isso com a máquina de corte o tempo inteiro, certo? Essas são as 3 técnicas que são usadas na hora de fazer uma preparação para você vir com a lâmina. Você vai fazer, testa uma, testa a outra e a outra, e você vai fazer aquilo ficar mais confortável, que você se adaptar mais. Eu basicamente uso praticamente todas, eu não fico preso em uma só, até para o nosso trabalho não ficar chato. Se a gente faz sempre a mesma coisa, vai criando a monotonia no nosso trabalho. Se você usar técnicas diferentes, você acaba por distrair mais, fica mais arte. Aqui eu vou dar uma marcada na parte de baixo, depois com a máquina nessa posição, daí depois eu inverto ela, coloco a posição de corte normal e daí eu tiro algum diviso que ficar. Posiciona a cabeça do cliente de uma forma que te ajude, que o ângulo fique legal para você cortar. Principalmente nesse corte aqui, ó, que é um corte que a gente está usando basicamente milímetros. Vocês devem sempre dar um passo para trás, 2 passos para trás e verificar de uma visão panorâmica como é que está ficando o seu trabalho. Se precisar, pega a câmera do telefone, tira uma foto ou vai gravando um vídeo e olhando certinho na câmera, porque acontece de a câmera mostrar detalhes que o teu olho não vai ver, e aí você vai vendo onde ficou algum passo irregular. Com a máquina de acabamento é igual a máquina grande na zero, sempre usa para tirar de vida o canto da máquina só os 3, 4 primeiros dentinhos dela.
Bom, galera, ficou assim nosso passo aqui com a máquina de acabamento. Quando vocês começarem a passar a criar o tom mais claro, é natural que você vai identificando na parte que você já fez, às vezes alguma sombra, porque a parte mais clara, ela vai identificando, ela vai clareando todo o cabelo e você começa a ter uma visão diferente da parte escura. Então às vezes você vai notar alguma sombra que você não tinha notado antes e tá tudo bem e é normal de acontecer. Depois que você retirar tudo, aí sim você vai verificando e as sombras que tiverem você vai fazendo polimento e melhorando o seu degradê, ok? Agora a gente vai fazer a parte da lâmina nessa região de cabelo que sobrou. Uma dica muito importante é que vocês peguem o seu shave, gel de barbear, passa aqui e deixa agir pelo menos uns 30 segundos. De 30 segundos a 1 minuto. Para quando você vir com a lâmina, o atrito entre a lâmina e o pelo ser mais confortável. O pelo vai estar mais macio, vai estar mais mole de ser retirado, ok? Assim evita cortes. E toma bastante cuidado porque a lâmina é muito perigoso, sempre afasta bastante a orelha, estica bem a pele, vai com cautela, vai bem devagar para não acontecer nenhum acidente. Você passa o shave, enquanto o shave fica agindo, para você vir com a lâmina, você vai limpando o seu cliente, você vai colocando um papel higiênico, um papel toalha na capa dele para ficar mais fácil para você limpar. Vai colocando a lâmina. Isso tudo é para otimizar o seu tempo. Você não vai estar perdendo tempo, você vai estar deixando o produto agir, que vai te dar mais facilidade, e ao mesmo tempo você vai estar fazendo as outras atividades que você precisa fazer. Vai colocando aqui um papel toalha, um papel higiênico. Sempre coloca aqui atrás para você não precisar limpar na mão, ok? Agora vamos vir com a navalha. O truque para você não deixar marcas com a navalha é você esticar bastante a pele, ter a mão bem leve e vai ficar quase nada de marca. E se ficar algum tipo de marca, você pode vir depois com a máquina de acabamento e retirar. Os passos com a lâmina é igual os passos que vocês fizeram com a maquininha, sempre com cuidado para não roubar o espaço que é do pente que você viu anterior.
Galera, é possível notar que aqui ficou levemente marcado, ficou uma divisa bem leve. Eu não vou tirar ela com a lâmina, vou tirar com a maquininha de acabamento, para que vocês façam igual, caso aconteça com vocês aí também, ok? É possível já tirar na lâmina, porém eu vou tirar com a maquininha de acabamento, vou fazer um polimento geral já, para ver como é que ficou, ver se ficou legal. Lembra-se da dica de sempre dar uma volta no cliente, 2 passos para trás, ver se de uma visão panorâmica tá ficando legal o trabalho que você está fazendo. Aqui, se dá máquina de acabamento para o espaço da navalha, ficou algum detalhe. Você vai vendo milimetricamente, ver se ficou alguma divisa, ver se ficou algum cabelinho maior. Aqui essa região tá bacana. Dá um repasse só para que seu corte fique bem bacana, bem polido. Às vezes no meio do caminho você vê algum detalhe, você retira. Se não, dá tudo certo. Aqui eu tinha notado que tinha ficado alguma divisa bem leve. Eu vou vir com a máquina bem leve para retirar. Pronto, já saiu já o probleminha, era coisa bem básica. Mas é isso, se ficar alguma divisa na navalha, você vem com a máquina de acabamento de novo e retira. Sempre com muito cuidado para não invadir o espaço do outro pente. Agora é bem rápido, você não precisa passar com muito apreço nos detalhes, porque o seu corte já está feito. Agora basicamente só conferir mesmo se está tudo certinho. Às vezes você viu alguma sombra aí, quando você deu 2 passos para trás, então é importante você fazer isso. Isso é de praxe, a gente faz em todos os cortes quando termina, sempre dá uma recapitulada, dá uma conferida. E acredite, sempre melhora quando a gente faz isso. Aqui ó, nesse detalhe aqui, o cabelo dele é tem uma parte mais funda no crânio. Isso tá fazendo uma sombra que eu só pude ver depois que a gente retirou a parte do cabelo que estava embaixo. Aí ficou claro e agora eu consigo identificar. Então agora eu vou passar a maquininha no polimento e suavizar essa sombra aqui. Vou passar meio aqui na intermediária, ver como é que fica. Se não sair, a gente vai colocando a alavanca um pouco mais para cima. Agora é um trabalho mais de esculpir mesmo, esculpir o serviço. Pronto, fiz o polimento com a parte baixa da maquininha, agora eu vou fazer um polimento nessa região mais alta. Agora eu vou fazer o polimento nessa parte aqui, tentar suavizar ainda mais essa parte do encontro da parte clara com a parte escura. Estou usando aqui o pente 1,75 com a alavanca na intermediária. Se você já tiver destreza com a tesoura, é ideal e recomendado que faça com a tesoura.
só que eu vou mostrar que é possível fazer com a maquininha também. Como é uma divisa, como é uma marcação de sombra, não é um degrau, eu vou vir depois com a tesoura dentada para dar uma suavizada. A gente vai suavizar a cor com a tesoura dentada. Importante vocês lembrarem que agora, de fato, não sai muito cabelo mais, porque é só um polimento, só para vocês dar um confere mesmo, ter certeza que ficou bom. E outro detalhe é que não precisa de ficar enrolando muito, é só passou ali num detalhe que vocês viram que estava mais escuro, tinha um leve degrau, já bola para frente. Porém também não pode deixar de fazer isso aqui, ainda mais nesse corte que é um corte bem delicado, que a gente trabalha só com os milímetros, né? Agora eu vou vir com a parte da tesoura dentada para cima e vou fazer um repasse só cortando somente as pontas, só para fazer a mesclagem mesmo da cor dessa região escura com a região clara. Vocês podem ver que não está cortando muito, porém a cor já está melhorando bastante. Sempre lembra, galera, de fazer o seguinte: se você está cortando a parte que o cabelo está grande, você vai usar a parte larga do pente, mais alta. Se você está cortando onde o cabelo está pequeno, você usa a parte pequena, a parte baixa do pente. Bom, galera, ficou assim o nosso resultado geral do nosso degradê, a parte superior, a parte da lateral. No início vocês vão demorar, não tem problema, porque é o corte mais difícil da barbearia, então não tem problema se vocês demorarem, tá bom? A gente vai fazer o corte agora da parte superior, seguindo todos. O corte da parte superior é seguindo todas as mechas que a gente já tinha seguido, é a mesma coisa praticamente, ok? A parte superior é como a gente sempre faz, umedece bastante o cabelo, faz uma mecha guia na parte do topete, depois você faz uma mecha guia central. Vou mostrar com bastante foco agora, para vocês conseguirem ver direitinho. Quando vocês forem fazer a primeira mecha guia, que é essa do topete, vocês devem estar posicionados atrás do cliente de vocês, igual eu estou aqui, estou atrás do meu cliente. Nesse caso, o cabelo vai pentear todo para trás, então eu vou pentear todo o cabelo para trás, vou dividir aqui uns 2 dedos de cabelo, puxar para frente, só para separar mesmo. Vocês vão pegar esse cabelo que vocês separaram e aí vocês vão definir um tamanho. Eu vou definir de acordo com esse cabelo aqui, ó, que ele está um pouco irregular. Então eu vou cortar e definir o meu maior tamanho nesse cabelo. Pronto. Eis aqui a minha mecha guia central para todo o corte. Agora eu estou pegando um pedaço aqui a mais para que ela fique maior. Aí eu vou unir de novo
com a outra mecha guia, que é a primeira. Aqui da mesma forma. Pronto. Como esse cabelo é um cabelo que vai ser penteado para trás estilo pompador, eu vou fazer caimento para os dois lados. Agora eu vou fazer a minha mecha guia central. Essa mecha guia central que eu acabei de fazer, eu vou seguir ela para todo o cabelo. Agora eu vou girar minha cadeira, mas no seu caso você pode simplesmente se posicionar atrás, na lateral do seu cliente. Eu não vou me posicionar porque senão eu fico na frente da câmera, mas eu girei a cadeira e agora estou posicionado atrás, na lateral do meu cliente. É aqui que eu devo estar para fazer o corte dessa mecha guia central. A minha mecha está aqui, eu vou pegar ela de acordo com a minha primeira mecha e agora eu vou cortar só as pontas desse cabelo. Então eu vou cortando mais ou menos 1 centímetro até o final desse cabelo, levando essa mecha daqui até o final da cabeça. Estou cortando em um ângulo reto. Pronto, agora essa mecha guia que estava aqui, ela está por toda a cabeça do cliente. Eu vou virar a cadeira agora de novo. Você, no caso, pode se posicionar na lateral na parte de trás da cadeira do seu cliente. E agora a gente vai acertar esse cabelo. Pega mais um pouco de cá. Corta. Identifica a mecha guia. O que estiver passando dela, corta. Os passos serão sempre os mesmos, a não ser que você vá fazer algum corte assimétrico, algum corte especial. Mas como o nosso curso é voltado a te ensinar cortes que de fato saem na barbearia, cortes mais práticos, vai ser basicamente sempre assim, ok? Sempre identificando a mecha guia. Aqui eu já estou fazendo a união da aresta com a parte superior. Vou pegar esse cabelo aqui, ó, na lateral, e eu vou ter a minha mecha guia aqui e o pedaço da aresta. O que estiver passando delas, eu corto, que é bem pouco. Vou pentear esse cabelo para o lado e aí vocês vão perceber que vai dar um leve degrau nessa região aqui. Daí eu vou pegar esse cabelo aqui e cortar essas pontas que estão aparecendo. Perfeito. Do outro lado vocês vão fazer a mesma coisa. Identifica a mecha guia, tudo que estiver passando dela, corta, para você ter caimento para os dois lados. E aí vai ficar bem encaixado esse cabelo na hora de pentear para trás. Lembrando que pentear para trás não é obrigatório, você pode pentear levemente para um lado, levemente para o outro, mas a gosto do cliente mesmo. Aqui da mesma forma de lá, o cabelo está caindo um pouco para um degrauzinho leve. Vocês vão fazer a mesma coisa. Posiciona a cabeça do cliente, identifica o cabelo e recorta ele. Miguel, abre esse olho, Miguel. Vixe, parece que uma com ele. Pois é. Ele da porra, Miguel.
Fumou uma. E nem ofereceu, vagabundo. Fumou mentalmente. Pronto, galera, se vocês quiserem, façam conferência até vocês terem certeza. Pode vir aqui na lateral, ó, puxar o cabelo, verificar se tá tudo certinho com as mechas. Se você sempre achar a mecha aqui e sempre conferir, raramente vai dar pontas, mas sempre confira mesmo assim, só para você saber que o cliente saiu da sua barbearia com o cabelo bem fera, bem cortado, sem detalhes, ok? Bom, galera, foi esse nosso corte navalhado. Agora eu passei um gel aqui, ó, vocês podem finalizar a gosto do cliente, se vocês forem finalizar molhados. Se não, a gente vai ter a aula do penteado com secador e chapinha para esse cabelo. Mas ó, vocês podem pentear tanto para um lado, quanto para o outro, para trás. Vocês podem fazer brincadeira com esse cabelo aqui, ó, como vocês quiserem. Ele tá feito caimento para ambos os lados, tá bem encaixado, tá vendo? Vocês podem usar como vocês quiserem esse cabelo, beleza? É um dos cortes mais difíceis que a gente enfrenta durante o dia da barbearia, então precisa de muita atenção, precisa de muito cuidado na hora que vocês forem executar, ok? Então, na hora que vocês forem executar o corte, pode executar o corte assistindo a aula do lado, para que se vocês tiverem dúvida, volta da play, assiste de novo, aí sim executa com cautela. Na hora da lâmina, eu peço que vocês tenham bastante cuidado, tenham ciência que vocês estão preparados de fato para executar a lâmina, para não acontecer nenhum acidente, beleza? Façam com cautela. Façam de acordo com o gosto do cliente e a segurança que vocês têm no momento de fazer. Depois que vocês já estiverem férias, já estiverem com bastante conhecimento com a máquina, intimidade com a máquina, com a lâmina, aí vocês podem se arriscar a fazer diferente, subir um pouco mais, usar outra técnica. Bacana? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula.